agora, minha amiga, você que está em casa, mãe, principalmente as mães. Eu falo porque os pais ficam sempre preocupados, porque os filhos nas escolas e agora em São Paulo, parece que no estado todo, começou um surto de conjuntivite. Doutor Décio, o senhor vai nos orientar, nos ajudar. Primeiro, por que acontece? Tem períodos que surge esse surto? Esse surto se alastra, é uma virose que fica espalhada. O que é a conjuntivite? Para a gente já começar no português bem simples, tá? Ok. Bom, Nani, existem vários tipos de conjuntivite, né? Essa conjuntivite que agora, atualmente, está em epidemia, é uma conjuntivite típica do verão. As conjuntivites alérgicas, por exemplo, se manifestam mais na primavera, embora também ocorram no verão. Agora está tudo no outono. Mas ela veio um pouquinho mais tarde, porque o carnaval foi mais tarde. Tá vendo? E Tudo o carnaval, por causa do carnaval, então. Há aglomerações, é onde as epidemias acontecem. Na realidade, todo verão a gente tem um aumento do número de casos de epidemia. Sempre. Esse ano foi maior o número de casos, começou no interior do estado, começou na Baixada Santista e após o carnaval ela veio para São Paulo e veio com um potencial que há muitos anos a gente não via. Sério? Uma quantidade de casos muito grandes. Notificados hoje em São Paulo, nós temos mais de 60 mil casos. 60 mil casos de Notificados. Notificados Nossa. significam pacientes atendidos em postos de saúde, atendidos em hospitais públicos, onde há uma notificação. Obviamente, muitos pacientes se tratam em consultórios, outras coisas que não são notificados. Então, a gente pode imaginar que esse número 60 é baixo. Possivelmente atinge quase 100 mil casos só na cidade de São Paulo. Nossa, que absurdo. E o que fazer? Tem prevenção para conjuntivite? Tem cuidados? O que a gente deve fazer? Como identificar se é essa conjuntivite que a gente está tendo? Ela é contagiosa? Ela é bastante contagiosa. Não é exatamente uma prevenção para quem não tem a doença. A prevenção seria evitar aglomerações, em épocas de epidemia. Os óculos dos outros, pega esses mitos? Se a pessoa estiver contaminada, pega. Por óculos, por telefone, beijo, contato físico, então pega com muita facilidade. A gente sempre orienta as mães com conjuntivite a se afastarem dos filhos, porque se pegar no colo, beijar, principalmente criança que tem uma imunidade um pouco mais baixa, tem muita facilidade de contágio. E uma vez que você já teve conjuntivite, é mais fácil? Você fica suscetível a ter novamente ou não? Não existe isso? Não existe isso. Existe sim os cuidados que a pessoa deve ter. Basicamente, cuidados de higiene são muito importantes, principalmente a pessoa contaminada. Se aquela pessoa, depois de sair do surto, não tomar os cuidados devidos, ela pode ter uma recidiva. E como a gente pode identificar que é conjuntivite, doutor? Porque às vezes as pessoas estão com os olhos irritados, tem alguma coisa parecida com conjuntivite? Todo mundo fica meio na dúvida, né? Será que eu estou com conjuntivite? Será que eu estou com alergia? Será que está... Por que está assim? Na verdade é assim, hoje nós temos uma síndrome, que é uma síndrome muito frequente, independente da epidemia, que é a síndrome do olho ressecado. Em função do número de pessoas que trabalham na frente de computador por várias e várias horas e em ambientes de ar-condicionado. Então, hoje é muito comum as pessoas terem os olhos avermelhados, um pouco mais avermelhados do que o normal. Mas isso difere da conjuntivite. A conjuntivite leva um olho muito mais vermelho do que o olho simplesmente rosado, que na conjuntivite pode ser apenas no primeiro dia, um início, mas no segundo dia o quadro se aflora muito mais, que dá para diferenciar. O importante é quando as pessoas desconfiarem... Perceberem que está também, não mandar o filho para a escola, né? Não mandar para a escola e procurar um médico. Porque nós temos diversos tipos de conjuntivite. Temos a viral, temos a bacteriana, temos a alérgica. E cada uma tem um tratamento completamente diferente da outra. E todos parecem, nós os amadores, parece que tratamos do mesmo jeito, né? Existe um conceito na população que precisa ser mudado rapidamente. É muito comum, a gente ouve todo dia em consultório, nos hospitais, a pessoa dizer, eu pinguei um colírio. Você pergunta, mas que colírio? Um colírio banal. Colírio não é uma medicação, que colírio é uma forma de administração. É como você falar que tomou um remédio via oral, ou intramuscular, ou intravenoso. Então, colírio é pingar uma droga no olho. Cada colírio tem uma formulação diferente. É um remédio diferente um do outro. Então, é importante que as pessoas não se automediquem, porque elas pingam colírio sem saber o que estão pingando. Você pergunta, eles não têm ideia sequer do nome do colírio. Um colírio que eu tenho em casa que eu pingo de vez em quando. Que é uma coisa muito ruim, né?
Tem que tirar essa mania, né? Porque o brasileiro tem a mania de se automedicar, tanto que agora os antibióticos foram proibidos, né? Agora todos são antibióticos e remédios com cortisona, tem que ser com receita carbonada, carimbada, com endereço, o que, aliás, é muitíssimo bom. Porque a gente tinha, uns anos atrás, na oftalmologia, um grande problema. Colírio anestésico se vendia em farmácias. Então, muita gente com dor no olho, quando entrava corpo estranho no olho, não queria sair do trabalho para ir ao médico assim, ficava pingando colírio anestésico. O colírio anestésico, ele age por 10, 15 minutos, anestesia, alivia a dor, ao mesmo tempo ele destrói todo o epitélio da córnea e poucos dias, se a pessoa continuar utilizando o colírio anestésico, forma uma úlcera de córnea brutal, às vezes até perfuração do olho. Nossa! Hoje, graças a Deus, o colírio anestésico nem se encontra mais em farmácia, a gente teve que combater muito isso. Eu me lembro de um surto de conjuntivite nos anos 80, eu era formado há poucos anos, e nós tivemos casos gravíssimos de úlcera de córnea, de gente que conjuntivite ia à farmácia e o farmacêutico dava colírio anestésico para eles pingarem. E aquilo levou a casos de úlceras importantes de córnea, perfurações de olhos. Então, é muito importante a pessoa saber com o que está se medicando. E no caso das conjuntivites, nós temos as virais, que se trata de uma forma, as bacterianas. Tem um período, ela dura certos dias, o quê? Quantos dias dura uma conjuntivite? Depende muito do tipo e da intensidade. Essa agora que está bem forte. Agora que está mais comum, que é a viral, ela está durando em torno de uma semana, 2 semanas, os casos mais importantes. E quantos dias que a gente não deve mandar o filho para a escola quando está com conjuntivite? Porque eu recebi carta da escola da minha filha pedindo se a criança estiver com conjuntivite para não andar nas escolas. Tem um período de contágio maior? Tem o período inicial, em geral, quando o quadro é mais aflorado, é um período que é de muito contágio. Depois que ela começa a melhorar, geralmente em torno do 5º, 6º dia, se for bem medicada, se fizer adequadamente o tratamento, ela começa a sair da fase de infecção, quando ela já está na fase de melhora. Mas a fase de contágio dura pelo menos uns 5 dias. 5 dias? E os casos mais importantes até, eventualmente, mais do que isso. Certo. Doutor, me diga uma coisa, o que fazer em casa no início? Porque as crianças acordam com aquele olho, de repente, amanheceu com conjuntivite, está com aquele olho grudado, fechado. O que é que as mães podem fazer para limpar? Existem 2 coisas que são bastante importantes. A primeira, nós já comentamos, que seria não medicar, não pingar nenhum colírio até que passe pelo médico. Acordou de repente com conjuntivite. Isso. O que ajuda muito, tanto no início do tratamento, como faz parte coadjuvante do tratamento, são as compressas de água mineral gelada. Isso ajuda muito. Qualquer idade? Qualquer idade. Agora, é importante que seja água mineral ou, na pior das hipóteses, uma água filtrada. E fervida de preferência, depois resfriada. Evitar soro fisiológico, evitar água buricada. Água buricada e soro fisiológico, os frascos contaminam com bastante frequência. Tem que ser aquele flaconetezinho que usam de uma vez só, né? Seria um flaconete, mas aquilo para compressa gelada acaba não sendo prático. Então a água mineral é excelente porque ela é estéril, ela não tem reações alérgicas, não contém o sal que o soro, por exemplo, contém, então isso não induz uma alergia. E os compressos com água gelada trazem um alívio aos sintomas. Quando acorda com muita secreção no olho, é importante fazer a remoção daquela secreção com água mineral. E o mais rápido possível procurar um médico para diagnosticar o tipo e o colírio adequado para o tratamento. Certo, você trouxe umas fotos, né? Você trouxe umas fotos para a gente poder mostrar, explicar. Coloca, por favor, as fotos para a gente aprender um pouquinho mais. Nossa, você está com o olho bem inflamado, né? A gente vê até mais inflamado do que isso, mas é um olho que a gente nota um pequeno edema de pálpebra. Às vezes o edema pode ser muito mais importante, o inchaço palpebral pode ser muito mais importante do que isso. Se nota o olho vermelho, aí não tanto e sem secreção. Aqui já é uma pálpebra um pouco mais inchada. Aqui veja, é uma vermelhidão bem mais importante, uma hiperemia importante do olho. Muito, hein? Bastante. Essa eu nunca vi assim. Às vezes a gente tem casos de conjuntivites hemorrágicas, em que fica com sangramento mesmo em toda a parte branca do olho. Isso aí está explicando, né? Aqui é um quadro explicativo. Nossa, doutor. Então, me diga uma coisa, uma vez que você está com a conjuntivite, isso pode, se você não cuidar bem, pode desencadear uma outra coisa? Sim, existem sequelas importantes que a conjuntivite pode causar. Alguns tipos de conjuntivite. A conjuntivite viral,
ela pode causar infiltrados na córnea, que são pequenos pontos de opacidade na córnea. Esses pontos de opacidade eles são muito dependentes da cortisona, melhoram muito com a cortisona, mas quando a gente suspende a cortisona eles pioram. E o paciente fica dependente da cortisona, a qual a gente não pode manter por muito tempo, porque ela tem muito efeito colateral, fragiliza muito a defesa do olho, induz aumento da pressão intraocular e glaucoma e induz catarata num uso mais prolongado. Induza tudo isso. A cortisona tem extremos efeitos colaterais no olho. Nossa, glaucoma é a pior coisa que existe, né? Exatamente. Então é um risco o colírio de cortisona ser instilado, né? E a gente, infelizmente, ainda vê gente que tem esses colírios, agora vai ser difícil ter por causa das receitas, mas gente que ainda tem em casa, que já vem para o consultório já tratado e às vezes pingando cortisona. Pois é. E às vezes pingando cortisona numa conjuntivite bacteriana que leva a uma piora. Qual delas que é a pior? Tem a viral, a bacteriana? Qual outra? Tem a alérgica, tem conjuntivites químicas. Essa alérgica é mais leve, né? Nem sempre. Em geral ela é mais leve porque ela é um quadro mais crônico, né? Agora, em fases agudas da alérgica, especialmente em crianças pequenas, às vezes a criança não consegue abrir o olho. Então, também são conjuntivites, às vezes, importantes, prejudica rendimento escolar, tudo isso. Por que essa alérgica? Ela vem de quê? Do tempo, mudança de clima, em geral, são poluição? Pessoas alérgicas, são filhos, em geral, de mães ou pais alérgicos e que desenvolvem uma alergia com asma, com bronquite, com rinite e a conjuntivite faz parte desse quadro. Nossa. E, às vezes, numa intensidade muito importante, às vezes tem que ser medicado com medicação sistêmica e muitas vezes a criança tem prejuízo de rendimento escolar porque não consegue abrir o olho. A criança tem dificuldade de abrir o olho em algumas fases, na fase aguda, principalmente, da doença, né? Tem pessoas imunes a ter conjuntivite? Não, a gente nunca está imune, né? Então, porque eu vou falar a verdade. Nos anos 80, imagina, né? Voltou no saudosismo, voltei no tempo. Nos anos 80 era meu sonho, gente. Meu sonho era ter conjuntivite. Porque quando surgiu, assim, 89, por aí, quando estava... 89 não, 85 por aí, que tava, todo mundo de óculos escuro à noite, né? Você tá adolescente, era meu sonho usar um óculos. Né? Fazia parte. Eu usei óculos de todo mundo, eu pegava óculos, eu chegava perto, eu encarava e nunca peguei conjuntivite na minha vida. É uma sorte, é como não pegar gripe na vida, praticamente, é uma sorte. Era a vontade que eu tinha, era usar óculos de sol à noite. E quando a gente é jovem, tudo é engraçado, né? Pois é. Fica divertido, porque tanto tempo se passou e eu continuo Depois sem. que tem a doença, não é divertido. Mas eu nunca tive, doutor, nunca tive. Você queria ter, né? Mas se tivesse... Hoje eu já não quero mais, não, tá bom assim. Doutor, tem perguntas chegando para o senhor? Sim. O Pedro, aqui de Santo André. Conjuntivite desenvolve sequelas? Eu já falei de umas sequelas, que é esse infiltrado de córnea, que leva a um prejuízo visual, inclusive, leva a queda de visão. Muitas vezes é um quadro prolongado para melhora, dependente de cortisona, mas que a gente não deve usar indiscriminadamente. Então, a gente usa a cortisona por poucos dias, quando há um prejuízo visual importante. Quando não tem um grande prejuízo visual, a gente trata só com lágrimas artificiais, com lubrificação. E muitos casos são prolongados. Eu tenho hoje 2 ou 3 casos na minha clínica que estão quase há 1 ano com uma certa baixa de visão e os infiltrados na córnea não desaparecem. E isso é provindo de uma conjuntivite viral. Nas conjuntivites bacterianas, existe a conjuntivite membranosa, que é uma conjuntivite terrível. Aquela secreção se adere à conjuntiva, forma verdadeiras membranas na conjuntiva. Essas membranas têm que ser removidas em consultório, porque o paciente não consegue remover sozinho. Nós temos que inverter a pálpebra, remover por dentro do olho, por dentro da conjuntiva, as membranas que se formam, porque além de ela fazer uma fricção com a córnea, com o olho ao piscar, e ela levar a uma úlcera de córnea, ela prejudica a absorção do colírio para tratamento. Então, essa membrana tem que ser resolvida, às vezes, dia sim, dia não. Né? Ela fica como uma proteção impedindo a ação do colírio. Então, às vezes, dia sim, dia não, o paciente tem que ir ao consultório para a gente fazer a remoção das membranas. E essa demora também? Essa é bem demorada e depende muito de ser feita essa remoção. Às vezes, o paciente não volta, acaba voltando depois, porque ele não tolera ficar com aquilo, mas no segundo dia ele acha que ele está um pouco melhor depois que removeu. Não volta, atrasa 2, 3 dias, volta pior. Agora, quando o paciente é comportado, em geral, a gente tem um consegue resolver rápido, 1 semana, 10 dias, né? Doutor, me diga uma coisa, esse tal de Tersol, qual é o nome certo, hein? Porque eu também tenho visto ultimamente muitas pessoas com aqueles carocinhos nos olhos. O nome científico do Tersol chama-se Ordeulo, com H. Mas é Tersol, todo mundo conhece por Tersol, né? Todo mundo conhece por Tersol. O que é o Tersol, então? A borda palpebral, ela é formada por glândulas
que secretam uma secreção gordurosa, que saem por pequenos canais que se abrem na borda palpebral junto aos cílios e vão para o olho, e essa secreção gordurosa faz parte da lágrima. Ela é a camada mais externa da lágrima, é o que segura a lágrima. Senão, se nós não tivéssemos isso, só de ficar de pé nós estaríamos lacrimejando o tempo todo. Ela mantém a lágrima contra o olho. Essa secreção gordurosa, muitas vezes, ela está alterada por alterações de bordo palpebral, por alterações que o paciente tenha, por tendências do paciente a ter peles mais gordurosas, tem mais tendência a isso. Então, muitas vezes, o canalzinho de saída da secreção se entope, forma uma secreção purulenta lá dentro, aquilo se infecta e forma o ordeulo ou o tersol. Aquilo, se não tratado e se não se resolve espontaneamente, que às vezes ele resolve espontaneamente, aquela secreção endurece, fica um caroço duro. Fica vários, é verdade? Ou pode se formar vários, porque muita gente tem tendência, pele gordurosa, uma série de coisas tem tendência. Então a pessoa pode começar a ter seguidamente. Uma colega minha que da emissora teve 3. Quando tem muito seguidamente, a gente às vezes tem que fazer um tratamento preventivo. Fazer uma cirurgia. Assim, uma cirurgia. Pois é, quando endurece a secreção, muitas vezes o tratamento acaba sendo a retirada cirúrgica por questões estéticas, né? Porque fica feio. E quando o paciente... essa mania de pegar aliança, doutor? Que eu já vi, ó, eu sou mineira, em Minas Gerais, todo mundo pega aliança, vai na mão, esquenta, coloca. Isso ajuda, eu digo que os mineiros são muito espertos, com aquele jeitinho quietinho deles, são muito espertos. Todo mundo pega aliança, gente. A aliança funciona. É uma simpatia que funciona. O tratamento básico do ordeulo ou do tersol é que são compressas de água morna, porque aquilo amolece um pouco o pus, e expressão do próprio tersol, para que aquilo rompa a obstrução e alivie, porque aquilo é um abscesso. Então, na verdade, colírio e pomada não mesmo. vão penetrar ali dentro, porque há uma obstrução. Então aquilo funciona como um abscesso fechado. Então o calor ajuda, e a expressão do tersol, que é muito dolorosa às vezes, faz com que aquilo vença a obstrução e o pus saia e resolve o caso. Uma vez que você tem o tersol, você pode, então, você cria é um vírus? Não é um vírus. Começa com uma obstrução e por ter uma secreção retida na glândula que não consegue sair. Porque eu vejo que pessoas que têm uma vez sempre desenvolvem, sempre tem. É que as pessoas têm tendência por então tipo de pele, às vezes até por tipo de alimentação, por alterações de bordo palpebral, às vezes uma pessoa que tem o bordo palpebral alterado, pode ser por um corte, por uma cicatriz, por doenças, por outras alterações, eles têm mais tendência à formação do tersol. Mas pelo menos a aliança resolve. A aliança resolve porque o ouro esquenta e ao mesmo tempo esfrega. Então é exatamente o tratamento que a gente manda fazer, compressas de água morna e espremer o tersol. Então a aliança acaba fazendo, de certa forma, essas duas funções. Claro que não tão bem quanto uma compressa, mas ela faz a massagem e o ouro esquenta. Coisa boa, pelo menos já esclarecemos, né, se é mitos ou verdades, né? A Marlene aqui de Santo André. Coça muito, doutor. Eu posso coçar? Jamais. A conjuntivite? Jamais. Aliás, o olho não é uma coisa para ser coçada jamais. Mas com mais, ou sem conjuntivite. O olho, ele é uma bola. Ele é uma bola macia. A gente pode comparar com uma bola de futebol, até uma bola de vôlei não totalmente cheia. Se você esfrega essa bola, ela vai se deformar. A deformação do olho gera astigmatismo e pode gerar até quadros mais graves, como ceratocone. Ceratocone é uma alteração da córnea que gera um astigmatismo muito alto, uma queda de visão importante. São pacientes que têm graus de 7, 8, às vezes, de astigmatismo, não toleram óculos, tenta se adaptar a uma lente de contato, mas como o nome diz, é uma córnea em forma de cone. Então, a ponta dela é um cone. Hoje? Então, nesses casos, acaba sendo para um transplante de córnea se a lente não tem apoio. Ceratocone é uma das principais causas de transplante. Existem hoje outros tratamentos, como a colocação de um anel que faz com que a córnea se aplane, que tire essa ponta do cone, que em alguns casos tem bons resultados, mas não em todos. Assim como o transplante, embora seja a doença que tenha menos rejeição a transplante, pode haver rejeição. E muitas vezes caminha para isso, porque muitas vezes um grau muito alto, a pessoa fica tonta com óculos, não consegue usar. 8 é muito, né, doutor? Pois é, e astigmatismo distorce muito a imagem, então a pessoa vê torto, ela não consegue andar com óculos. Com a lente de contato, sim, porque a lente de contato forma uma nova superfície no olho que tira aquela irregularidade toda da córnea. Mas muitas vezes a ponta do cone é tão pontudo que a lente não tem apoio, ela não para, a pessoa pisca, a lente pula. E são esses casos que acabam caminhando para um transplante de córnea. Certo. O Tiago aqui de São Caetano, doutor, eu estou com conjuntivite, meu médico me deu 5 dias, mas ainda não sarou.
Eu posso voltar para o trabalho assim mesmo, depois de 5 dias? Antes de voltar ao trabalho, volte ao seu médico. Eu acho que é a conduta, o médico vai difícil, avaliar. Né, você conseguir levar um atestado de conjuntivite 5 dias, depois de mais tempo também, né? As pessoas não têm essa consciência que dura mais tempo. Olha, a experiência que eu tenho hoje é diferente, viu? Hoje as pessoas não querem afastamento, as pessoas talvez temam até perda de emprego, coisa assim. Por isso que eu tô falando, as pessoas querem trabalhar, mas quem está lá, de repente o patrão, né, não vai aceitar 10 dias. A vantagem da conjuntivite é que a coisa inverte, né? Aí são as pessoas que trabalham junto que não querem que ele vá trabalhar, né? Então inverte um pouco a coisa. Agora, só terminando um pouquinho, outra resposta para não ficar incompleta, Nani, tomando um pouquinho mais de tempo. Eu estava falando de não coçar o olho quando não tem a conjuntivite. Com a conjuntivite, pior ainda, tá? Porque isso contamina a mão. Aliás, quem tem a conjuntivite deve estar constantemente lavando a mão. E são dicas importantes, como é muito contagioso e muitas vezes a gente vê casos na mesma família, marido e mulher, mãe e filho. Outra coisa importante de ser lembrado, além de estar sempre lavando a mão, evitando o uso da mesma toalha, até de telefones usarem separados, nunca jamais usar o mesmo frasco de colírio para as duas pessoas. Porque no momento da destilação do colírio, muitas vezes se contamina a ponta do frasco e isso vai contaminar a outra pessoa. Então, se tiver duas pessoas, cada um tem que ter o seu colírio. Certo, doutor. Mais uma pergunta do Marcos aqui de Piranga. Dizem que a conjuntivite passa para as pessoas quando já está quase sarando. É verdade, doutor? Olha, o período de contágio maior, como eu falei no começo, é quando o quadro está pior. Quando ela está quase boa, a chance de contágio é menor, a presença do vírus ou da bactéria é menor no olho. Agora, tudo isso vai depender de toda a higiene. Quer dizer, uma pessoa que tem uma higiene adequada, que usa lenço descartável para enxugar o olho, que para fazer a lavagem com água mineral usa copo descartável, que toma todos os cuidados e está sempre lavando a mão, a chance de contágio é muito menor. Agora, se a pessoa, mesmo numa fase já quase curada da doença, relaxar muito na higiene, ela pode voltar e pode eventualmente contaminar outra pessoa também. E pode voltar pior também. E pode voltar pior. Doutor, adorei você aqui, viu? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, esclareceu muitas dúvidas. Volte mais vezes falando sobre outros assuntos, outras doenças, glaucoma, que é muito importante também, como que está a saúde dos olhos da nossa melhor idade, que hoje é importante a gente falar. Queria que você pudesse deixar um site, algum telefone para as pessoas que estão em casa. O site é avisãoclinica.com.br e o telefone da clínica é 3141-9907, fica na 3289-2451, segundo telefone, fica na Rua Itapeva, na Bela Vista, e é uma clínica formada por mim e Dr. Alexandre Misawa, que é especialista em retina e plástica palpebral. Maravilha, já sai de lá perfeito. Queria muito te agradecer, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado, tirar do seu tempo lá com um surto de conjuntivite, está aqui esclarecendo dúvidas. Acho que esclarecemos todas, né, doutor? Eu creio que deu para falar bastante coisa, eu espero que isso ajude a população a se prevenir para que a gente termine rapidamente com essa epidemia.